Bom, vamos então adentrar para os túneis. Vamos então adentrar para as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Para quem me vê falando assim, nossa, que legal, nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas não queiram vocês estarem lá, tá? Uma guerra considerada por quase todos os críticos como a guerra mais sangrenta que o mundo viveu. É a guerra mais abominável que aconteceu em todos os tempos nesse episódio, né? Que começa em 1914. Nenhum outro episódio na história da humanidade anterior a esse foi tão importante, ou tão crucial, ou tão sanguinário, ou tão mesquinho quanto esse episódio da Primeira Guerra Mundial. Episódio que começa no ano de 1914 e vai se prolongar até o ano de 1918. Episódio esse que demonstra a má administração dos países dominadores, dos seus lugares de dominação. Nós temos vários problemas com relação a isso. Países que conseguiram processos de desenvolvimento de produção tão grande, mas que ao mesmo tempo precisavam de mais mercados consumidores e fizeram essa busca de mercados consumidores, chegando a ponto de se autoflagelarem, né? Ou fazer o seu autoflagelo aí. Eles mesmos vão guerrear entre eles mesmos e eles mesmos vão destruir eles mesmos, né? Dentro da Europa ali. A Europa, que é a primeira ascensão que nós falamos desde Roma, desde a Grécia, que é onde nasce ali o berço da civilização ocidental, essa Europa agora vai sucumbir diante da Primeira Guerra Mundial. E olha que trem doido, né? A Europa sucumbe e ela abre o caminho para um país, uma nação da América, se tornar a principal potência econômica do mundo. E não só isso. No começo do século XIX, a União Soviética, ou a Rússia, que era totalmente atrasada, depois da Primeira Guerra Mundial, vai entrar num processo de desenvolvimento como um tal, que lá, antes um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, está tão forte quanto os ocidentais. E não só isso, nós temos que olhar lá para a Ásia, que nós vamos ter também a ascensão do Japão. Um país que seria dominado pelos europeus e não o foram, que aprendeu com os europeus a como se desenvolver, e se desenvolveram e vão dar muito problema na Segunda Guerra Mundial. É esse o cenário que a gente vai tratar quando a gente fala de Primeira Guerra. É o cenário segundo Adam Smith, é a quebra de uma regra extraordinária do Adam Smith. O Adam Smith é o cara que criou a ideia do liberalismo econômico. O Adam Smith já havia processado que era necessário a permanência da livre concorrência para uma estabilidade econômica, ela famosa mão invisível. Quando a Alemanha começou a se opor, quando a Alemanha começou a querer fazer frente aos ingleses, o europeu, ou o mundo europeu, se sentiu em ruínas, porque a Inglaterra não aceitava uma possibilidade como essas. Um paiseco que acabou de nascer competindo comercialmente comigo. Vamos destruir a Alemanha. A ideia de vamos destruir a Alemanha destruiu a Europa quase que como um todo, tá bom? Só para constar isso aí no nosso telecat. Tranquilo? Vamos adentrar aqui nessa história que é cheia de desafios, cheias de contornos, mais ou menos contornados, tudo antes contornadamente com contornador potencial. Além daquele contexto da lógica da Primeira Guerra Mundial que a gente falou da ideia capitalista, nós temos aqui os nacionalismos, né, que vão surgir na Europa. Eles estão nos contextos aqui da Primeira Guerra Mundial. Esses nacionalismos é a própria lógica do pan-germanismo. O pan-germanismo, aquela ideia de aumentar, né, e de vigorar, ou de fazer crescer, ou de prospectar o povo germânico, né, principalmente. Depois nós vamos ver isso no espaço vital. Nós temos aqui o pan-eslavismo, que é aquela ideia dos russos se tornarem aí um povo diferente. A gente sabe que o pan-eslavismo aqui tinha a ver com a Rússia, né? Para que os russos não fizessem revolução interna. Nós temos aqui o nacionalismo revanchista, o nacionalismo de revanche, ou o famoso revanchismo francês, que é o nacionalismo que carrega a França com relação aos germânicos. Vamos lembrar que o Estado da Germânia, ou o Estado da Inglaterra,
Ele surgiu na Guerra Franco-Prussiana, onde naquele momento Otto von Bismarck colocou a França no seu lugar, tomou da França Alsácia-Lorena e falou: esse território é nosso e aqui é a Alemanha. Se você está achando ruim, vem cá e toma de mim. Naquele momento a França não tinha forças para fazer tal coisa, até porque nós acabamos de fazer a Revolução Francesa, a França estava pegando seus cacos ainda. Então a França tem uma revanche com relação à Alemanha. E nós temos a soberba inglesa, a soberba da Inglaterra, o revanchismo da França e a soberba da Inglaterra. Por que a Inglaterra era soberba antes? Porque ela era a potência mundial. Ela era a primeira potência do mundo. Então ela achava que isso garantia vitória para ela em qualquer guerra que ela entrasse. Por isso que a gente fala que o nacionalismo inglês ele é soberbo. Eu sou capaz até de apostar que se a Inglaterra tivesse em mente o que poderia acontecer com ela entrando na Primeira Guerra Mundial, talvez ela não tivesse entrado. Porque ela acreditava que ela ia entrar na guerra e ia acabar com a guerra em poucos tempos, assim, acabou a guerra. E a guerra demorou longos 4 anos. Temos aqui também um outro contexto que é interessante a gente analisar, que é a própria lógica da luta pelas regiões imperializadas, né? Ou o próprio imperialismo entra nesse contexto. A gente poderia colocar aqui no contexto da Primeira Guerra Mundial a crise do Marrocos. Marrocos, região rica em ferro, que vai ser disputada por França, Inglaterra e Alemanha. A França e a Inglaterra fazem um acordo, protetoram o Marrocos e a Inglaterra fica chupando o dedo. Mas a Inglaterra já mostra ali que ela não está nem aí se é pequeno, se é grande, ela quer também. Então nós temos sobre o imperialismo, a crise do Marrocos, por exemplo, é um bom dado aqui. E nós temos, além disso tudo, o grande ou o problema do Império Austro-Húngaro, que era o Império do Francisco Ferdinando, que era o império que estava em frangalhos. A própria lógica do Império Austro-Húngaro que vai levar à morte aí, do Francisco Ferdinando. A morte de Francisco Ferdinando, inclusive, é colocada como o estopim, né, da guerra ou da Primeira Guerra Mundial. A morte do Francisco Ferdinando vai ser colocada assim. Mas fato é que o Império Austro-Húngaro está totalmente esfacelado, né? Você tem dentro do Império Austro-Húngaro eslavos, você tem dentro do Império Austro-Húngaro sérvios, iugoslávios, tchecoslováquios. Você tem uma grande quantidade de pessoas ou de grupos dentro de um mesmo estado. Quando esse estado fala que vai para a guerra, é como se ele estivesse fazendo uma guerra interna. Ele está implodindo a sua lógica de estado, tá? Então você tem todos esses contextos. Aliados a esses contextos aqui, nós temos o que ficou conhecido como política de alianças, né? Ou seja, a política estabelecida entre os grupos para eles se autodefenderem. Nós vamos ter aí a formação da Tríplice Aliança e a formação da Tríplice Entente. Então, de um lado, a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança encabeçada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Vamos lembrar que a Itália aqui é vira-folha, né? Não esqueça não. Do outro lado nós temos a Entente. Num primeiro momento, Entente Cordiale, né? A Entente formada entre França e a própria Inglaterra. E diga-se de passagem, né? A Inglaterra e a França passam a ser amiguinhas, porque há uma história muito longa de amor e ódio, né? Quer dizer, mais ódio do que amor entre Inglaterra e França. Mas aqui na Entente nós temos a Inglaterra puxando o carro ou puxando a frente do boi aí, a Inglaterra, a França e a Rússia. Lembrar que a Rússia entra na guerra. Então você tem isso aí como duas frentes, né? Como dois projetos de aliança militar. De um lado a Tríplice Aliança, do outro lado a Tríplice Entente. Dentro da Tríplice Aliança, um distrator aqui que merece a nossa atenção é a Itália. A Itália, em um determinado momento da guerra, ela muda de lado. A Itália nunca guerreou ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Quando ela entra na guerra, ela entra ao lado da Inglaterra. E com a saída da Rússia, né? Vamos lembrar que a Rússia vai sair. Na saída da Rússia entre os Estados Unidos da América. Então a Entente vai contar com Inglaterra, França e Rússia no primeiro momento, depois Inglaterra, França, Estados Unidos e Itália.
A Rússia vai assinar um armistício com a Alemanha, né? Tratado de Brest-Litovsk. O Tratado de Brest-Litovsk é o que coloca a Alemanha como vencedora da guerra contra a Rússia. Beleza? Então você faz a política de alianças para empreender a guerra. Logo depois que você faz a política de alianças, ou dentro da própria ideia de política de alianças, começamos então a ter vários problemas ou várias ações. Uma delas é o que fica conhecido como paz armada. O período da paz armada é o período que a galera está preparando para a guerra. Tem uma famosa frase, né, que diz o seguinte: se você quer a paz, prepare-se para a guerra. O período da paz armada é um período que vai demarcar aí necessariamente essa ideia das agremiações, das nações, dos países, eles estarem produzindo o material bélico necessário para a entrada na Primeira Guerra Mundial. Então, por isso que é chamado de paz armada. Bom, o conflito vai começar e dentro do conflito a gente tem duas coisas, tá? Nós temos aí dois momentos de guerra que a gente precisa pensar neles. As etapas da Primeira Guerra Mundial são duas. A Primeira Guerra Mundial ela conta, primeiro momento, com a guerra de movimentos, como ficou conhecida aí na história. Guerra de movimento. Para quem não sabe, para quem não consegue visualizar o que seria uma guerra de movimento, um jogo de xadrez ajudaria bastante. É quando você está posicionando as peças no tabuleiro para dar o famoso checkmate. É na guerra de movimento que você cria condições, né, para o seu exército estar bem postado para o ataque. É lógico que na guerra do movimento você também entra em guerra corpórea, né, com o seu adversário. Porém, a guerra de movimento é a preparação para o segundo momento da guerra, que é a guerra de trincheira. No caso da Primeira Guerra Mundial, nós temos que falar desses dois momentos aí. Segundo momento, a famosa guerra de trincheira, tá? Tem algumas cartas na internet que elas trazem, por exemplo, a visão de um soldado na trincheira, né? A guerra de trincheira é uma guerra bem estranha. Por quê? É o momento que você cava os buracos ali, né? E fica entrincheirados. E aí você fica lá 1 ano, 2 anos, né? É aqui que você vê os churrasquinhos de rato sendo feitos nas trincheiras. É aqui que você coloca o Natal para funcionar na guerra, porque era um tempo que eles tinham que ficar em paz os dois exércitos. E aí tem até momento de tomar café junto, cear junto, depois volta para a guerra. Então é aqui que vocês escutam essas histórias. Lembra bem, moçada, que o objetivo de uma prova de vestibular não é colocar você diante dos mortos na guerra. Uma prova de vestibular, uma prova de concurso, uma prova que vai tentar extrair de você alguma coisa, ela quer que você entenda o contexto de enunciação desse movimento, que é a Primeira Guerra Mundial, e como que essa Primeira Guerra Mundial ela afetou geograficamente, ela afetou humanamente, ela afetou drasticamente a história da humanidade. Então, quantas pessoas morreram na guerra de movimento e quantas pessoas morreram na guerra de trincheira, não faz a menor diferença. Nós sabemos que são muitas, até porque os historiadores colocam na guerra de trincheira o pior momento da história de guerra. Por quê? Porque a guerra de trincheira é uma guerra que traz muito contato físico. Como assim, Anderson? Era muito comum na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, as baionetas. Para quem não sabe o que é uma baioneta, é uma arma, um rifle com uma faquinha na ponta. Normalmente, quando você tomava uma trincheira, você tinha que entrar dentro dessa trincheira e matar as pessoas com proximidade. E aí você se banhava de sangue, né? E diga-se de passagem, não tinha banheiro para você tomar um banho. Então você ficava lá com aquele cheiro de carniça o tempo inteiro. Por isso que dava bicho, dava, né? Tem cartas na internet que mostram o seguinte, tem um soldado, né? Tem uma carta dele que ele fala o seguinte: mãe, estou com muito medo. Aqui fede demais. É a primeira carta que ele manda para a mãe dele. A segunda carta que ele manda para a mãe dele: mãe, aqui é tudo tranquilo. Já me acostumei com o cheiro, com o fedor. Então é uma questão de acostume, né? As pessoas vão se acostumando a ficar no meio da desordem, do fedor e etc e tal. Lembro a vocês que cartas de soldados só foram enviadas, só foram colocadas em pratos limpos depois da guerra, tá? Porque os exércitos tinham muito medo dos soldados
através das suas palavras, anunciar em lugares estratégicos. Então, eles não enviavam a carta para os familiares. Beleza? Você já deve ter visto as cartas da Segunda Guerra Mundial, principalmente daqueles que se atiravam dos aviões no Japão, os kamikaze. Foi até feito, né, tipo um museu de cartas dos kamikazes, né, porque elas não eram enviadas. Aí depois que sai, né, e torna pública. Por quê? Porque as cartas poderiam trazer informações para os adversários. É uma questão de estratégia de guerra, né? Então você tem a Primeira Guerra Mundial, ela acontece nesse sentido. Quando a gente pega o confronto em si, né, a guerra em si, gente, a Alemanha, uma analogia da guerra aqui, ó, a Alemanha ela aguenta a Primeira Guerra Mundial sozinha. Analisa comigo para vocês verem. Vocês têm aqui uma aliança, tá? Aí quando você pensa quem é a aliança da Alemanha, pô, é o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro era um barril de pólvora, nós já sabemos disso. E a Itália? A Itália nem na guerra entra no começo, ela vai mudar de lado. Então é a Alemanha e Império Austro-Húngaro. Quando Francisco Ferdinando foi assassinado, automaticamente, né, o Império Austro-Húngaro quis saber quem matou Francisco Ferdinando, e na verdade existia lá já uma briga entre servos e eslavos. Aí entra a Rússia. Quando eles quiseram descobrir quem matou Francisco Ferdinando, que o Império Austro-Húngaro quis descobrir lá na Bósnia e Herzegovina, e ele invadiu a Bósnia e Herzegovina para buscar o cara que havia feito isso, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Logo em seguida a Alemanha declara guerra à Rússia, logo em seguida a Inglaterra, a França, e a guerra começa. E aí o pau quebra. Quando a guerra começa, o Império Austro-Húngaro, gente, ele se esvai. Vocês podem ver aí, ó, nós vamos ter os tratados da Primeira Guerra Mundial, esse lugar aqui vira um monte de lugar. Vira Tchecoslováquia, vira Iugoslávia, Tchecoslováquia, vira um monte de lugar isso aqui, ó. Vira Kosovo, vira Sérvia, vai virar um monte de lugar. Inclusive esse lugar é um lugar complexo até hoje. Na Copa de 2006, se não me falha a memória, Sérvia e Montenegro era uma seleção só. Na Copa de 2006, virou Sérvia e Montenegro. Só pra gente entender, só pra gente poder entender que esse trem é meio louco, tá? É uma coisa meio estranha. Então, pra gente entender que isso aqui é uma região cabulosa. E a Itália depois vai pro lado de cá, porque ela recebe a ideia de ganhar alguns territórios, tá? Então, ou seja, a Alemanha vai lutar sozinha. Agora, surpreende muito a postura da Alemanha. Porque a Alemanha segurou nada mais, nada menos que a Inglaterra, a França e a Rússia. Eu não vou nem colocar a Itália e Estados Unidos, não. Só a Inglaterra aqui já era potência demais para a Alemanha. Só que aí a gente tem que lembrar da Alemanha como que ela foi forjada, vocês lembram? A Alemanha, desde quando veio o sistema feudal, os alemães ajudaram a formar o feudalismo. Lembram? Os germânicos. Pois é. Quem foi o cara que gritou sobre a lógica da revolução ou da reforma protestante? O Martinho Lutero, ele era o quê? Um germânico. Quem foi o cara que descobriu um novo sistema político, econômico e social para a humanidade? Karl Marx, ele é o quê? Um germânico. Quem foi o cara que vai dividir o átomo? É o Einstein, né? Se não falha a minha memória, ele é um germânico, um alemão. Então, ou seja, a Alemanha não é qualquer lugar, não. A Alemanha não estava ainda composta em geografia, mas ela já era um povo, ela já era adiantado. Né? A Prússia, né, quando o Otto von Bismarck constrói a Alemanha, que dá legitimidade para o povo alemão, ela já era Alemanha muito antes de ter a Alemanha sendo construída. Ela precisava de um espaço geográfico. Agora, a Alemanha peita o mundo. E não só isso. Vocês têm que entender que essa Alemanha que peita a galera na Primeira Guerra Mundial é a Alemanha que vai construir forças para peitar a galera na Segunda Guerra Mundial. Então, essa Alemanha merece a nossa admiração, tá? Bom, feitas as etapas da guerra, a gente vai ter aí alguns tratados de paz, né? Antes dos tratados de paz, a entrada dos Estados Unidos na guerra com o presidente Wilson traz algumas características interessantes para o conflito. Os norte-americanos, nesse período, já tinham uma visão econômica das coisas. Eles queriam que a guerra acabasse sem vencedores. Aí o presidente Wilson falou que a guerra era para acabar sem vencedores. Os famosos 14 pontos do presidente Wilson, né? Um dos pontos do presidente Wilson era que a guerra acabasse sem vencedores. O outro ponto era que deveria ser construída uma liga, né? Tipo uma Liga da Justiça, alguma coisa assim, que vai ficar chamada de Liga das Nações, para acabar com as guerras globais, para que as coisas fossem resolvidas de forma diplomática. Os 14 pontos do presidente Wilson, esse vai ser atendido, mas a ideia de que a guerra não tem vencedor não é atendido. A Inglaterra não aceitava não ganhar a guerra. E aí começam de novo quando os Estados Unidos chegam, aquele exército inteiro, os alemães falam, perdi.
E aí eles aceitam o Tratado de Versalhes, que é o Tratado da Derrota. Mas sobre os tratados e o legado da Primeira Guerra Mundial, daqui a pouco a gente fala. Fica aí, só aciona o vídeo de baixo que vai dar tudo certo.